vamos colocar aqui na parede, bem visível. Vamos fazer essa leitura para fazermos alguns comentários a respeito da nossa igreja, da nossa vida. É 1, é 2, é 3. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes de um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Amém? Amém. Deixe-me ler aqui alguns indicativos mundiais, para que vocês entendam um pouco o nosso papel como igreja de Jesus. Nós temos no mundo hoje 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Desses, 850 milhões passam fome. Desses, 1 bilhão e 600 milhões são obesos. No mundo, são perdidos anualmente 2 trilhões e 500 bilhões de dólares em corrupção. 400 bilhões de dólares são perdidos com o tráfico de drogas. 2 trilhões de dólares são gastos em armamento. Daria para erradicar a pobreza no mundo todo, com habitação razoável, segurança, alimentação, água potável, eletricidade, condições sanitárias, educação e cuidados de saúde. Para cada habitante do planeta existe 33 balas. 33 balas para você existem. Existe no mundo hoje 40 conflitos violentos, 52 milhões de refugiados de guerra e 34 milhões de deslocados internamente. São aquelas pessoas onde tem guerrilha no país, eles não estão num campo de refugiados, mas estão sem teto e sem família no seu próprio país. Então você some 52 milhões mais 34 milhões. Existe no mundo hoje 500 milhões de drogados e 40 milhões de aidéticos. Os 85 homens mais ricos do mundo, guarde isso, você pode falar para alguém. Os 85 milhões de homens mais ricos do mundo têm a mesma riqueza dos 3 bilhões e 500 milhões dos mais pobres. Entenderam essa estupidez? 85 homens mais ricos do mundo têm a mesma riqueza dos 3 bilhões e 500 milhões dos mais pobres. Existe 1 milhão e 200 mil crianças fora da escola. Agora a morte. Morre no mundo anualmente 7 milhões e 250 mil pessoas de doença do coração.
6.150.000 de derrame, 7.600.000 de câncer, 3.700.000 de Alzheimer, 3.460.000 de infecções respiratórias, 3.280.000 de doença do pulmão, 1.260.000 com diabetes. De diarreia, morre 2.460.000. De AIDS, morre 1.280.000. No trânsito, morre 1.210.000. De tuberculose, morre 1.340.000. De hipertensão, morre 830 milhões. De malária, morre 480 milhões, ou 480 mil. De problemas de parto, morre 810 mil. De alcoolismo, morre 3.300.000. De fumo, morre 6 milhões. De drogas, 1.850.000. De assassinatos, 450.000. Existe no mundo hoje 11.000 religiões, 4 milhões de templos cristãos, 1.200.000 muçulmanos. Este é o mundo em que a igreja está inserido, senhoras e senhores. Acabei de ler um texto aqui que fala que desde os séculos passados existia um mistério de Deus que ninguém revelou. Um mistério que um dia Deus criaria uma igreja e que de todos os povos do mundo Deus faria um só, pela dispensação da multiforme graça de Deus. Já foi lido aqui também um texto que diz o seguinte: Jesus, no seu último anúncio à humanidade, ele diz: todo poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim. Preste bem atenção. Todo poder, o Eliel, me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder de Jesus. Não tem nada para ninguém. Ninguém tem poder nenhum, é zero. É todo inteiro de Jesus, o dono da igreja. A igreja é a coisa mais extraordinária que Deus criou. Não existe nada na terra que possa se comparar à igreja, nem acima dela. A igreja é um espetáculo do coração de Deus, que nem os anjos, nem potestades conheciam. A igreja é o sal. Eu nasci entre montanhas no interior da Bahia, na roça, e naquela época não existia geladeira. Ninguém tinha geladeira. Quem tinha geladeira? Energia elétrica eu fui conhecer com quase 10 anos. E meu pai matava porco, galinha, ovelha, essas coisas, boi, e tudo era colocado no sal, porque você não ia comer o boi de uma vez, né, Beatriz? Quem come um boi de uma vez? Então, como não tinha geladeira para guardar, era tudo salgado para preservar, e por muito tempo se comia aquilo. Jesus disse que a igreja é o sal da terra. O sal é aquilo que preserva contra a corrupção. Denis, você sabe muito bem que corrupção significa podridão, apodrecimento, putrefação. Então o sal, ele é a antítese da putrefação. Se você quiser preservar, você tem que colocar sal. Por isso que Jesus diz: a igreja é o sal da terra. Na época de Jesus, o sal era muito valioso. Ele era tão valioso que ele valia como moeda. Daí que vem a palavra salário. Porque muitos trabalhadores recebiam diária um pagamento de sal, salário. Até hoje nós usamos essa palavra. Ele conserva contra a podridão.
Mas a igreja também é a luz do mundo. Não se pode andar em trevas. Temos que ter luz. Estamos aqui sobre essa luz que vem de Itaipu. Embaixo dos bilhões e bilhões de metros quadrados de água, estão colocadas as turbinas. E o volume, o peso da água gira as turbinas, que fabricam a energia elétrica e que corre pelos fios até o interruptor. Quando você aperta, acende ou apaga. Existe uma energia que percorre os fios. Nós temos a energia de Deus. A igreja é conduzida pela energia do céu, enquanto ela mesma é luz, enquanto ela mesma salga. É nesse contexto de disfunção, de desequilíbrio, é nesse contexto de ruína, de desmantelamento que a igreja foi colocada. A igreja não é um lugar para o povo se reunir, para gastar 1 hora ou 2 horas louvando, orando, se satisfazendo. A igreja é uma corporação. Na mente de Deus, ele criou a igreja com a ideia de corporação. É o único povo na terra que carrega em si o poder do Evangelho, capaz de redimir, de salvar o homem perdido e combalente do mundo, sem esperança e sem Deus no mundo. É muito bom que você comece a colocar na sua mente a ideia de que a igreja é a única esperança do mundo. A igreja não é um lugar de passar momentos para encontros. A igreja não pode ser comparada a nada. Ela está muito acima de mim, está muito acima da minha família, está muito acima dos meus ideais. A igreja é a única esperança do mundo, porque ela traz em si o único remédio capaz de transformar qualquer pessoa. Ela pode transformar um político, ela pode transformar um mendigo, uma criança de rua, uma senhora, um senhor, qualquer pessoa, por mais corrupto que seja, a igreja vai com o poder do Evangelho para transformar essa pessoa. E nós estamos vivendo, queridos, agora um momento, mundialmente falando, em que, se olhando por todos os ângulos, por todos os graus, por todas as perspectivas, não há a mínima possibilidade de salvamento. E a única instituição que tem esse poder é a igreja. Não a igreja entre paredes, mas a igreja é a eclesia, chamada de dentro para fora. Todo crente, desde o momento que põe o pé na igreja pela conversão, ele tem que ter a ideia na mente, na alma, no espírito, no ser, aqui dentro, de que a igreja é corporativa. Ela tem que ser armada. Assim como um batalhão que vai para a guerra, nós estamos jogados num mundo que não é nosso, que precisa ser combatido no Piauí, no Maranhão, nas Américas, na Europa, na África, na Ásia, nas florestas, nas montanhas. A igreja é a esperança do mundo. As pessoas viajam para vários pontos turísticos do mundo, como os países europeus, a Itália, Israel, no Oriente Médio, os Alpes suíços, o Grand Canyon nos Estados Unidos, e depois diz assim: puxa, que coisa maravilhosa, fantástica. Mas isso nem de longe pode se comparar o que é a igreja, comprada e lavada e regenerada no próprio sangue de Jesus. Você não tem ideia, talvez, às vezes, eu penso, daquilo que você faz parte, daquilo que você é hoje, comparado com aquilo que você era antes de ser tirado de lá pelo braço forte do Senhor e te colocar fazendo parte da sua igreja, a única instituição viva que vai subir daqui. As outras não. Bill Gates voltou a ser o homem mais rico do mundo, com quase 80 bilhões de dólares. A gente nem sabe o que é isso, né? Só o Fábio. Mas o que é isso comparado com a igreja? A EICO, a Petrobras, os grandes conglomerados petrolíferos, os grandes senhores dos dólares, as grandes multinacionais, como palha desaparecerão,
Irmão, vou dizer uma coisa aqui: se você não tem orgulho de pertencer à igreja, você é doente espiritualmente. Se você não descobriu o que é a igreja, você está simplesmente vegetando dentro de um corpo que se reúne apenas para momentos. Você tem que descobrir, se esse poder não for suficiente para mudar a tua vida, nada mais muda. Se tudo que você sabe só fica na tua cabeça e não desce para o coração e transforma a tua vida, você está perdendo tempo aqui dentro. E depois, quando Cristo voltar e disser, eu não te conheço, você vai ter perdido muito tempo aqui. Então não é melhor você aproveitar o seu tempo lá fora e usufruir de tudo que você tem vontade de fazer, à vontade? Pelo menos você vai usufruir um pouco do mundo. Porque o que adianta você ficar com um pezinho aqui dentro e outro fora, não aproveitar nenhum e nem outro? Eu, no teu lugar, eu iria aproveitar o mundão à vontade, fazer tudo que eu tenho vontade de fazer. Mas na realidade eu não tenho vontade de fazer nada disso. Você quer despertar a tua mente, o teu coração. Não perca tempo como religioso. Religioso não entra no céu. Você tem que fazer parte da igreja viva do Senhor Jesus, que custou o próprio sangue dele. Eu não estou falando aqui de um sistema qualquer, nem de um monumento. Eu estou falando de um movimento. Vocês viram bem aqui nessa representação que nós fizemos? Enquanto a igreja do Senhor dorme, o mal cresce em todas as áreas da sociedade. E não existe movimento nenhum que se compare ao movimento da igreja. Se ela se levantar nas ruas, na empresa, na escola, nos shoppings, nas empresas, até dentro dela mesma, irmãos, ninguém resiste ao poder da igreja. Mas você sabe qual é o pior mal da sociedade hoje? Aí você diz, deve ser o PT. Eu também acho um grande mal. Mas não é o PT. Porque antes do PT o mal já estava. Eles apenas deu continuidade. O grande mal está dentro do coração, mas o pior mal é a igreja dormir, enquanto o inferno solapa a igreja, enquanto o inferno destrói o que de mais belo há na tua criança. Quanta criança hoje violentada, estuprada, destruída, arruinada. Quanto velho passando fome na aposentadoria para sustentar no asilo. Quantos jovens assassinados, 10, 11, 12, 13, 14, nas drogas, no tráfico. Quantas mulheres sendo vendidas. Quanta corrupção, quanto dinheiro desviado, quanta peste, terremoto, o desmantelamento geral de tudo que a humanidade achava que era bom. O sal e a luz é a igreja, gente. Não tem saída, não há perspectiva. Você tem que viver essa realidade. Leve isso para a sua família. Leva isso para o teu travesseiro. Ainda dá tempo, não importa a idade que você tem, de se levantar. Gente, vamos acabar com a bobagem de pensar que qualquer coisa pode se comparar a fazer parte da igreja. Que qualquer coisa pode se comparar ao remédio que a igreja tem. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E se ela estiver dormindo? O maior pecado do mundo é a igreja dormir. É perder a visão. É por qualquer besteira trocar a igreja do Senhor. Nesse momento a igreja está com a veste manchada, a igreja está se prostituindo com outras coisas, com outros valores, com outros deuses. A igreja está solitária, a igreja está chorosa, a igreja está machucada, enquanto os próprios membros festejam, a igreja chora. O noivo está vindo de encontro com a sua noiva. E ele quer encontrá-la linda, cheirosa, maquiada, perfumada, vestida de branco, com véu, linda. E nós somos os componentes da igreja, irmãos. Pelo amor de Deus, ouça o que eu estou falando para vocês.
Você tem que dar continuidade na sua vida, fazendo suas coisas, amém. Mas a igreja do Senhor é em primeiro lugar. Quando eu falo de igreja do Senhor, eu não estou falando da reunião, porque você pode passar todos os dias dentro da igreja. Estou passando todos os minutos da minha vida dentro da igreja, porque eu sou a igreja. Eu nunca saio mais dentro da igreja. O remédio está com você. A esperança do mundo é a igreja. A igreja cria as instituições, sociedades de amigos, hospitais, as instituições de caridades, mas ninguém pode ocupar o lugar da igreja, porque ela cuida do corpo, da alma, do espírito. Estamos mexendo com a eternidade. Estamos mexendo com coisas que não têm fim. E Deus vai mandar um avivamento para a igreja. Mas Ele não vai ficar mandando para quem está dormindo no banco. Ele vai mandar para aquele que de madrugada busca, para aquele que de madrugada chora, que de manhã se lembra, que ao meio-dia está na cuca, está pensando: Senhor, faz de mim, Senhor, opera em mim, segundo o teu coração. E eu quero abrir aqui um parênteses, desculpa a referência pessoal, mas eu quero dar os parabéns para você, viu, Daniel? Eu sempre quis fazer isso e não tive coragem. Eu já tive planejando passar a noite na rua, debaixo de ponte. Eu já trabalhei debaixo da ponte com crianças, com drogados, mas eu nunca tive coragem de fazer isso. Você está de parabéns. E Deus vai te dar novas estratégias, porque você tem um chamado. O verdadeiro missionário não é só aquele que está no campo, é aquele que tem no coração uma dor, um aperto, que não se conforma. Senhor, eu não me conformo de ver o meu marido desse jeito. Eu não me conformo de ver meu filho desse jeito, de ver a minha vizinhança tão alheia. Eu não me conformo dessa Lollapalooza. São 150 mil jovens. Vai no aniversário de uma pequena cidade, milhares, fazendo o quê? Não é como antes, senhoras e senhores. Que você ia, se agarrava, dançava um forró, um rastapé. É droga, álcool, violência, briga, espancamento, morte, abandono, porque dentro dos próprios lares não existe mais paz. Dificilmente se encontra um lar hoje onde existe paz, onde pais e filhos se sentam na mesa para uma oração, mas a pessoa faz o prato e vai para o sofá. Nunca permita que na sua casa aconteça de alguém pegar o prato ou o copo de café e ir para o sofá. Eu acho isso bonito na minha irmã, que ela não deixa, nunca deixou filhos nem ninguém ir para o sofá assistir televisão. A mesa é sagrada, a palavra é sagrada. Quer que seu filho seja um grande homem, uma grande mulher? É Bíblia desde que nasceu, palavra de Deus, orientação. Não para ficar com a visão tapada da sociedade. Precisa conhecer de ciência, tecnologia, modernidade, mercado. Precisa saber de tudo. Mas nós precisamos saber que o centro de tudo se chama Jesus Cristo. Amém. Ele é o Rei. Ele é o meu Rei. Alegra-me em dizer que Ele é o meu Rei. Amém. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que Ele é o meu Rei. Amém. E Ele é o dono da igreja. Então, Marina, na faculdade, nas tuas lutas, Ele é a esperança. Bianca, na tua dor, na tua enfermidade, Jesus é a cura. Você tem que se agarrar a Ele com uma única esperança, dizendo: Senhor, eu creio, ainda que é impossível, eu creio. Eu creio que na hora que o Senhor determinar, acontece. E se agarre a isso. Fique grávida da cura. Senhor, uma hora vai nascer. Não sei se com 8, 9 ou 10 meses, mas eu estou grávida da cura. Vai nascer a qualquer hora, vai dar a luz. Porque Deus não falha na sua palavra. Eu quero dizer aqui quem é que aponta um erro nele, uma falha, uma mentira. Portanto, se você sabe disso, preste bem atenção nas minhas últimas palavras. O único lugar seguro do mundo é a igreja do Senhor. E outra coisa importante, outra coisa imensamente importante: o
Senhor, a qualquer momento, vai tirar a igreja daqui. Mas antes que isso aconteça, e preparem-se adolescentes, preparem-se jovens, preparem-se crianças e idosos. Deus está chamando um povo agora, de todos os cantos, de todas as igrejas. Ele está chamando uma geração que vai ser cheia do Espírito Santo, que vai ser muito, 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 infinitamente maior do que o que houve na igreja primitiva. Esse povo vai varrer o mundo com o Evangelho, e curas e milagres, como aconteciam, vai acontecer num grau imensamente maior. Ressurreição, milagres, curas e transformações vão varrer a humanidade, mas Deus vai levantar um grupo de pessoas de tanta coragem que vai fazer o inferno tremer. Amém. É o último avivamento, a última colheita. E eu fico muito feliz de ver jovens assim como Daniel sendo chamado. E ele falou: eu não sabia direito o que fazer, eu fiz isso. É isso mesmo, vamos fazer aquilo que somos tocados a fazer. E não se acostume, o mundo hoje se acostumou, irmã Silvia. Antigamente não, mas hoje todo mundo se acostumou a uma chacina. Olha lá, todo mundo olhando, quanta gente morta. Olha o bêbado caído, quanta coisa. Olha, o casamento gay é normal, todo mundo está aprovando. Cadê sua mulher? Ah, me trocou por outra. Me trocou por outra mulher. É normal os casais adotarem filhos. E o filho dizer: ah, eu tenho duas mães. Ah, não, eu tenho dois pais. Ah, é normal. Isso vai piorar muito mais lá na frente. Agora eles só estão se organizando. Mas lá para frente, na hora da perseguição, eles vão dominar, não vai ter espaço para ninguém. Eu não estou aqui querendo organizar um grupo para combater isso. O que nós queremos é que a igreja pregue a palavra. Não é o grito, a lei assinada, o protesto de rua que vai mudar um homossexual, mas é o poder libertador do Evangelho. É o grito alto, inconfundível e absoluto de uma igreja cheia do Espírito Santo. Venda o que você tenha em troca da unção e do enchimento do Espírito Santo, porque Deus vai usar pessoas com grande poder. E tudo que eu mais quero na minha vida é morrer velhinho, caquético, cheio do Espírito Santo. Amém. Dizendo assim: oh glória, cheio de Deus, queimando, tocando a vida de alguém. Amém. Irmãos, vamos fazer diferença. Faça diferença com a sua mulher. Porque como você vai ganhar alguém se você não ama a sua mulher, se você maltrata, não faz, é duro, é birrento, é rabuchento? E vice-versa. Filhos, sejam submissos ao que direcionam seus pais. Ouçam a voz dele. Lá na frente você vai entender por quê. E a coisa mais linda, aqueles aqui que são da minha idade, ou que tem mais tempo, sabe, não existe nada que nos dê mais alegria do que você receber um telefone, um WhatsApp de alguém dizendo: pai, valeu tudo que eu aprendi, tudo que nós vivemos. Ensine com o coração, faça com o coração, toque alguém com o coração, puxe com o coração. Não é gostoso receber um abraço até de um estranho? Quem não quer ser acolhido? Eu me sinto acolhido, eu quero acolher, mas eu só posso acolher porque fui acolhido. Fui acolhido na cruz, com braços abertos, mãos estendidas. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu sei que entrou gente aqui hoje cansado, preocupado. Eu vi alguns semblantes desanimados. A luta da vida é assim, não é, irmão? Não é, irmão? Cansa a gente mesmo. Você vai dar em estradas, em becos dessa vida que você nunca esperava. Porque a cruz é por estrada íngreme, difícil, estreita, escorregadia, cheia de curva. E você nunca sabe, né, irmã Elvia, o que vai acontecer amanhã. Em que curva você vai dar. Mas nós temos um Deus que carrega a cruz conosco. E Ele nunca manda você a um lugar que Ele não vá junto. Ele nunca pede alguma coisa que Ele não vai ajudar você a fazer. Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos é do Senhor.
E se o arrebatamento acontecesse agora, quanta joia no chão, quanto sapato, quanto brinco, quanta corrente, né? Roupa, tudo no chão. Vai subir um corpo transformado. Portanto, vamos investir naquilo que tem real valor. Nós visitamos uma casa de um membro da igreja, uma menina adolescente, semana passada. Irmãos, na beira de um morro, com essa chuva toda, cheia de lama, a única coisa que tinha possibilidade de secar era uma telha que tiraram de algum lugar, colocavam uma aqui, outra ali, outra ali. Quantas crianças eram, irmãos? São 6 crianças pequenas. Esposo doente, afastado, a mulher sem trabalho, cômodozinho de barraco, de papelão e de madeira, que parte o coração. E quando você vê a estupidez do mundo, os 85 homens mais ricos têm a riqueza dos outros 3,5 bilhões. Que distribuição de renda, né? E vocês já pensaram na ideia de que naquele dia que você vai no shopping, uma camiseta legal, transada diferente, ou um sapato, ou sei lá o que, uma bolsa, quando você já tem mais de 10, que tal se a gente começar a se unir para olhar a comunidade? O que adianta a gente ficar aqui gritando que a igreja é isso e aquilo se ela não sai? Se um ou outro faz, os outros nem sabem o que fizeram. Se o nosso tempo de domingo é ir para o shopping, para passeio, você para onde? E se o nosso grande sonho para a semana é ver o filme que está em lançamento? Que amor é esse que tem no nosso coração, se nós gastamos mais com chicletes do que com missões? Então a situação da igreja que está dormindo é de se pensar, irmão. E daí eu não quero que você me ache chato por falar isso, porque a palavra de Deus também é corretiva. Ela também é para chamar a atenção para uma mudança de postura. Não é não, André? Não é isso? Então nós temos que pensar muito bem onde é que nós estamos colocando o nosso tesouro, porque ali está o coração. E eu não acho nada estranho você começar a pensar mais seriamente, poxa, vamos descer o morro para a gente ajudar alguém? Você não já observaram um grupo de crianças que vem aqui, que vocês estão comendo lá os hambúrgueres, as coisas que tem lá, e elas ficam ali do lado de fora, porque não tem o dinheiro para comprar também? Aí Jesus falou, saiam pelos valados, pelos caminhos. Porque as pessoas tinham dito, não vou nessa igreja não, porque eu vou vender o terreno, eu vou casar, eu vou comprar, vou fazer um curso, eu vou trabalhar, eu tenho que pagar minhas dívidas. Aí o dono da casa falou, então vai pelas estradas, pelos valados, chame os mendigos, os doentes, encham a minha casa. Deus quer a casa cheia. Deus quer a casa dele cheia. Eu estou com um concurso aqui na EBD para ver quem traz um visitante. Até hoje ninguém conseguiu trazer um visitante para a escola dominical que não seja crente. E o lugar da conversão do perdido, irmão, não é aqui dentro. Aqui é o lugar da preparação do acampamento do soldado para treinar para ele sair. O lugar do confronto de você salvar alguém é onde você está, no teu contexto. Você, a igreja, sai do evangelismo na rua. Então assim, brilhe a tua luz diante dos homens para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem a teu Pai que está no céu. É Ele que te recompensa no silêncio do teu quarto. Talvez você esteja chorando por um grande problema que nunca é resolvido. Quer ver uma coisa? Quer ver esse problema ser resolvido? Comece a chorar anelando pelo coração de Deus. Tenha coragem de dizer, Senhor, o que eu quero mais na minha vida é o Senhor mesmo. Eu tenho esse problema que o Senhor conhece, mas Senhor, nem de longe se compara o tanto que eu te quero, o tanto que eu te busco, o tanto que eu anseio. E aí, igreja adormecida, levanta o teu brado, é a única esperança do mundo, é o Evangelho que a igreja tem para pregar, as boas novas de salvação. Amém? Amém. Amém. Então leva contigo essa